Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana, eu criei esse canal Desvendando para a gente falar sobre autoconhecimento. E se você clicou nesse vídeo, é porque você ficou curioso com o título, certo? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre isso. Infelizmente, a gente muitas vezes mesmo, e eu falo isso para mim, muito para mim, a gente deixa de fazer coisas preocupado com o que os outros vão pensar. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês e para mim ao mesmo tempo. Porque muitas vezes eu me pego presa nisso aí. Gravar vídeo, por exemplo, tem sido uma luta, porque nesse exato momento da minha vida, eu desconfio que eu esteja passando pela noite escura da alma. É a noite escura da alma? A noite escura da alma. Eu não sei muito como falar sobre isso, eu saberia falar sobre a minha perspectiva, né, no caso de quem está vivendo isso. Eu ainda estou meio que pesquisando isso na internet, porque eu não tenho muita certeza. Um momento muito assim, profundo, muito melancólico, enfim, tem algumas outras coisas acontecendo também, e como tem sido difícil para mim. Uma coisa simples, que é aqui ligar uma câmera e falar, que é uma coisa que eu adoro fazer, falar. Uma das coisas que me travam, né, além desse momento que eu tô passando, que é um momento, quem já passou, tá passando, conhece quem já passou, sabe como é, um momento de muita introspecção, muita sensibilidade, e é um parto, né, cada vez que eu tenho que gravar, né, e muitas vezes os pensamentos que vêm na minha cabeça são realmente esses pensamentos, né? Esses pensamentos de autossabotagem, o que as pessoas vão pensar, cara, como isso é irrelevante, né? Como isso é ridículo. Eu já anunciei aqui, em algum momento eu pretendo fazer um vídeo sobre uma outra coisa aí, sobre uma ressonância mental, que tem sido assim maravilhosa, um divisor de águas na minha vida, que eu tenho certeza que está contribuindo para esse monte de coisa que está acontecendo, mas na minha vida, né? Mas uma das coisas que, assim, que foram maravilhosas para mim foi justamente pensar nisso, né? Pensar nessa coisa de o quanto a gente se valoriza no sentido de deixar de fazer coisas porque preocupado com o que o outro vai pensar. Ninguém sabe que eu tô aqui no YouTube, a não ser vocês, né? Familiares, amigos, ninguém sabe. Eu não contei pra ninguém. E foi até bom isso. No começo, eu nem sei porque que eu não quis contar no começo, depois foi a melhor coisa, porque assim, muitas vezes é mais fácil a gente se mostrar para quem a gente não conhece, né, do que para quem a gente conhece, justamente por causa dessa questão do julgamento, né. Enfim, então, nesse processo que eu tô passando, tinha muito essa coisa da questão do ego, né, e transbordou. Quando eu falar sobre isso, quando eu fizer o vídeo sobre essa ressonância mental que tá virando a minha vida de ponta cabeça, vocês vão entender melhor. Mas eu me lembro que eu cheguei num lugar assim que eu pensei, cara, e daí? E daí que as pessoas vão pensar o que elas quiserem pensar? Elas são livres para pensar no que elas quiserem. Ah, mas aí vai ter gente te criticando. Deixa criticar. Pode criticar, inclusive até. Cada um tem o direito da opinião. E sei lá, e ao mesmo tempo, eu sinto quase como se eu tivesse me jogado na cova dos leões. De novo, quem me conhece, né, meus amigos, familiares, a hora que eu falar para eles que eu tô aqui no YouTube, eu tenho certeza que vai ser que muita gente não vai acreditar porque vai estar vendo, né? Mas vai ser, nossa, meu Deus, como é que ela, né? Porque sabe que eu tinha essa coisa, sabe, um perfeccionismo exagerado, que é uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu tento o meu máximo para trabalhar. Então, assim, esses vídeos aqui no YouTube estão sendo, eu acho que eles estão sendo de muita valia para mim, em primeiro lugar, para eu quebrar as minhas barreiras, para eu, sabe, conseguir ultrapassar as coisas que eu precisava ultrapassar. Eu me lembro que, vamos dizer, há menos de um ano atrás, eu pensava, não, nunca que eu vou fazer isso. Eu tinha amigos, parentes que falavam, cara, por que você não abre um canal no YouTube? Porque eu gosto muito de falar e filosofar. E eu me lembro que o primeiro pensamento, a primeira reação era sempre assim, não, você é louco, não, que isso, não. E eu dava todas as desculpas possíveis e imagináveis. Eu não sabia na altura que eram desculpas, né? Mas eu dava todas as desculpas possíveis e imagináveis para não ter um canal, no caso, né? E hoje, fora essa dificuldade que eu tô enfrentando, né, de cada vez que eu tenho que gravar aqui, ser um parto para eu conseguir vir aqui, o que me ajuda a estar vencendo os meus próprios medos, né, as minhas próprias limitações, mas enfim. Então, assim, nesse momento de transbordo, foi um momento que eu estava passando por muita dor, muito sofrimento, ainda estou por causa desse processo. É uma série de processos, eu espero trazer isso para vocês nos momentos certos.
Então, nesse momento de transbordo que eu digo, foi um momento que eu estava tão angustiada, tantas coisas acontecendo, chegou uma hora que o meu eu, vamos dizer, chegou para mim e falou assim, tá, Silvana, ego, dane-se ego, dane-se o que as pessoas vão pensar. Você vai compartilhar suas experiências com o intuito de ajudar outras pessoas, e isso é o que importa. Dane-se se as pessoas vão rir, se as pessoas vão te achar ridícula, isso é o de menos, não, isso não importa. As pessoas, nos seus leitos de morte, elas tendem a se arrepender mais do que elas não fizeram do que elas fizeram, né? Ou seja, eu acho que isso é uma coisa boa pra gente estar pensando, né? Porque, para pensar, você vem aqui para viver uma vida e você vai passar essa vida, sei lá, se escondendo, não agregando valor para as pessoas, seja da forma que for, tá? Porque às vezes a gente situações fazem a gente acreditar, situações e pessoas fazem a gente acreditar que a gente vem aqui porque a gente tem um propósito, e a gente tende a pensar que é um puta de um propósito, é uma coisa, meu Deus, eu vou mudar o mundo, e às vezes não, às vezes você vai mudar ali pessoas na sua família, às vezes você vai mudar pessoas no seu círculo de amizades, às vezes você vai, sei lá, mudar uma pequena quantidade de pessoas, de repente, num canal no YouTube, e você já está fazendo a diferença dessa forma, né? E aí, só para fechar esse assunto e falar sobre uma experiência que eu tive com essa ferramenta dessa ressonância mental, que são áudios que você escuta enquanto você está dormindo, eles remexem mesmo, viu? Segura firme quem for fazer ressonância mental, porque remexe, que é uma loucura. Olha que interessante isso. Eu estava ali nesse processo, né, dessa ressonância mental, você tem um pouco de insônia no começo, você sonha demais, e aí é recomendado que você anote os seus sonhos. Eu prefiro gravar, porque quando eu acordo, eu não sei nem meu nome, então eu fico bem zureta, então eu tenho que, para ficar mais fácil para mim, assim que eu acordo eu já pego o gravador e gravo o sonho. E é muito louco, porque depois quando tiro um tempo para reouvir os sonhos, eu falo, cara, que loucura, né? Olha o que eu sonhei, que louco isso. E aí, eu tinha aberto o canal, olha que interessante isso, eu tinha aberto o canal, foi tudo muito feito a conta-gotas, com muita resistência, é o que eu digo, parecia um parto. Cada vez que eu dava um passo em direção a abrir o canal no YouTube, era realmente um parto. Então foi tudo muito lento, tudo muito devagar, eu tava com muito medo. Gente, medo de quê, né? Olha, eu tô aqui agora, e aí? Então, assim, muito medo. E aí, eu me lembro, olha que interessante, e eu ficava enrolando, procrastinando. Aí teve uma altura que o canal já estava aberto. Tava tudo pronto. Só faltava realmente eu ir lá gravar o vídeo e colocar, sei lá, um primeiro vídeo. Porque, né? Aliás, acho que essa é a parte mais difícil. Continua sendo difícil ainda, mas é essa de gravar os primeiros vídeos. Inclusive, se você quiser olhar aqui, ó, vai lá no começo do canal, tem os vídeos, os meus primeiros vídeos, era sem corte, sem nada, sem edição. Nem tem tanto tempo assim, né? Mas eu já consigo ver a evolução que eu tive. Mas voltando, e aí, nessa loucura de ter sonhos e coisa e tal, e essa resistência de ir lá gravar o primeiro vídeo e fazer a coisa acontecer, eu tive um sonho muito assim, falei, meu Deus do céu, como isso foi claro para mim, né? Eu quero falar também em algum momento sobre Carl Gustav Jung, que ele fala muito sobre essa questão das sincronicidades, que eu acho um assunto maravilhoso. Eu fico horas ouvindo podcasts e, sei lá, vídeos sobre esses assuntos que para mim realmente são muito fascinantes. E aí, nessa guerra de preciso gravar um vídeo e não conseguia sair do lugar, aquela loucura, eu tive um sonho. Olha que viagem. O sonho era assim, ó. Eu tava em cima da pia da cozinha, cortando a cortina, bem rente ao teto, assim. Sobrava um tanto assim de cortina, do teto até ali. Ou seja, eu tô em cima da pia, nesse sonho, eu tô em cima da pia, cortando a cortina, bem rente ao teto. Nisso, ao mesmo tempo que eu mesma tô fazendo isso, eu me questiono, ali em cima da pia, cortando a cortina, eu mesmo penso, mas Silvana, aí todo mundo vai ver você, né? E foi impressionante, porque no dia seguinte, né, a esse sonho, no caso, quando eu acordei, eu pensei, bingo. Pra mim a mensagem era muito clara. Bota essa cara pra jogo, mulher.
Vai gravar teus vídeos. Dane-se o que as pessoas vão pensar. É muito louco isso, né? Você tá ali com aquela coisa e aí, de repente, você tem um sonho que é a resposta que você estava precisando para poder dar o passo que você deu. Então, gente, se você tem alguma, sei lá, não sei qual que é o seu desejo, qual que é a sua vontade, se você tem vergonha, se você tem medo do que as pessoas vão pensar, só faz. Só faz. Porque, bom, número um, o que as pessoas vão pensar é problema delas, né? Elas têm o direito de pensar o que elas quiserem. E aí, deixa eu fechar com uma história que é o seguinte. Sobre essa coisa de criticar, né? De fazer críticas. Tem um rapaz que eu acompanhava, não acompanho mais, aqui no YouTube. Um rapaz novo, não deve ter seus 30 anos. E eu gostava muito do canal dele, porque o canal dele fala sobre o baixo IDH de alguns brasileiros, né? IDH, para quem não sabe, Índice de Desenvolvimento Humano. E aí o canal dele é sobre esses vídeos com essas pessoas de baixo IDH, sabe essas pessoas que não têm o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo da consciência? Acho até um pouco delicado falar um pouco desse assunto, porque a intenção aqui não é atingir ninguém, mas sabe aquela pessoa que não tem estudo, que não tem cultura, que, sabe? É sobre essas pessoas. Os vídeos dele é sobre essas pessoas que não têm o acesso à informação, o acesso ao desenvolvimento, ao autodesenvolvimento, enfim. Então, são essas pessoas fazendo coisas que não denotam muita consciência, né? Deixa eu dar um exemplo idiota. Alguma mãe que tá ali na rua, de repente numa favela, que os cenários são muito, assim, de muita pobreza, de repente a filha tá ali junto com ela, exposta a, de repente, danças erotizadas, né? Então é sobre isso que ele fala. Ele faz crítica sobre essas coisas, né? Como que uma mãe deixa um filho ali exposto a uma situação como essa. Então, o canal dele basicamente é sobre essas coisas. E eu gostava demais desse menino. E aí um belo dia ele simplesmente aparece divulgando o jogo do, não sei se pode falar, mas jogos de azar. Esse bem famoso aí. Aí quando eu vi aquilo eu não acreditei. Pra mim foi um balde de água fria. Eu falei, como assim? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Esse rapaz, ele faz vídeos justamente sobre essas pessoas que têm menos acesso a estudo, menos acesso à informação, e aí agora ele aparece vendendo isso aí, que a gente sabe que geralmente quem cai nesse tipo de golpe são pessoas que não têm instrução, pessoas que não têm poder aquisitivo, pessoas que sonham em enriquecer com jogos de azar. Para mim foi totalmente contraditório. Vocês entenderam? O vídeo, o cara estava fazendo sucesso, né, o canal dele é sobre vídeo dessas pessoas que não têm acesso, de repente, à informação, que não têm senso crítico, que não tiveram estudo e que, portanto, não fazem as melhores escolhas. E, de repente, ele está vendendo jogos de azar, fazendo propaganda para jogos de azar. Eu fiquei realmente, assim, transtornada. E aí foi até interessante, porque depois eu fiquei me perguntando por que eu fiquei tão nervosa. A primeira coisa que me veio na cabeça foi mandar uma mensagem para ele. Eu não sei se eu tava de TPM no dia, eu sei que a primeira coisa que me veio na cabeça foi chegar lá no vídeo e no vídeo onde eu vi ele fazendo essa propaganda para esses jogos de azar e colocar lá, né, alguma coisa do tipo, então agora você vai vender jogos de azar para essas pessoas que você mesmo fala que não tem instrução. Sabe, o meu primeiro intuito, meu primeiro ímpeto foi realmente criticar ele ali. Aí eu falei, calma, Silvana, calma. Não vai colocar aí nos comentários, né, que aí vai ficar um negócio visível. Aí manda uma mensagem pro direct dele. Beleza. Aí depois eu amadureci na ideia. Depois eu pensava, tá, também você não precisa ser irônica também, né? Você pode também só realmente fazer uma pergunta, olha, escuta, eu curto muito seu conteúdo, mas você não acha que... A minha raiva, ela foi se ajustando, vamos por assim dizer, e eu fui meio que naturalmente encontrando uma forma de ser mais educada, né, ao confrontar esse rapaz. Eu sei que, no final, eu pensei assim, tá, Silvana, e daí? Você vai mandar uma mensagem para ele, por mais educada que você seja, você vai fazer uma crítica, né, que é para ser construtiva, e aí se ele disser para você assim, ó, tá, e daí? O que você tem a ver com isso? Aí eu pensei, né, realmente, você não vai ter o que dizer, né? Você não vai ter o que dizer. E aí, a minha vontade de criticar essa pessoa simplesmente foi embora. Porque eu meio que fui, por etapas, eu fui eliminando. Primeiro veio aquela raiva, aquela revolta, como assim? Você faz dinheiro
fazendo conteúdo sobre essas pessoas. E agora você quer vender esse jogos de azar para essas pessoas, que são as pessoas que fazem o seu canal ir para frente, que fazem o seu canal te monetizar, que fazem o seu canal crescer. E aos poucos essa raiva foi simplesmente passando e eu fui arrumando formas mais educadas de falar, até que chegou no momento que eu falei, cara, tá e daí? Se ele falar, tá e daí? O que você tem a ver com isso? Eu vou ter que me retirar na minha insignificância, né? E falar, tá bom, desculpa, o que eu vou falar, né? E aí acabou que eu decidi não fazer a crítica. Então o que eu quero dizer com isso? Basicamente, dane-se se o outro for te criticar. Isso não deveria fazer diferença na sua vida. Eu não vou mudar a mentalidade desse, eu não acompanho mais ele, tá? Eu tenho essa conduta. Quando eu vejo que alguém tá fazendo uma coisa com a qual eu não concordo, eu não vou lá criticar a pessoa. Acho que essa foi a vez que eu cheguei mais perto de criticar alguém na internet. Mas eu também deixo de seguir, né? Que aí não coaduna muito com os meus valores. Mas tá, o máximo que você vai receber é uma crítica, o máximo que você vai receber é um hate de alguém, que é um direito da pessoa. E aí, o que isso muda na sua vida? E quando eu tava pra abrir o canal, eu tava procurando, né, fazendo buscas no próprio YouTube, assim, ó, como gravar o seu primeiro vídeo, coisas assim, né, e aí eu me deparei com um rapaz, jovem, e ele dizia o seguinte, ele dizia uma coisa que deu uma virada de chave, assim, pra mim, que foi uma das coisas que me ajudou a falar, quer saber, vou botar minha cara pra jogo mesmo, dane-se se as pessoas vão rir, fique à vontade, pelo menos eu vou estar fazendo alguém feliz, né, rindo da minha cara, e seja o que Deus quiser. E aí, o que ele falava? Mais ou menos isso. Ele dizia assim, ó, quem te critica tá fazendo menos do que você. Explicando o contexto. A pessoa que tá lá pegando o tempo dela para ir lá digitar uma crítica para você, ela tá fazendo menos do que você. Porque ela podia estar fazendo um canal no YouTube, gravando vídeos no YouTube e fazendo alguma coisa de útil. Ou alguma coisa que ela julga que possa ser útil para a humanidade, de um modo geral. Mas não. Ela está pegando o precioso tempo dela, que é um recurso irrenovável. Tempo não volta, dinheiro não compra tempo, para poder ir lá fazer uma crítica para você. Ou seja, a pessoa que está indo te criticar, ela está fazendo menos que você, porque ela podia estar empregando o tempo dela de um jeito melhor, né, para fazer a diferença, mas não. Ela está ali pegando o tempo precioso dela para te criticar. E outra coisa muito importante, a crítica que não é construtiva, tá? A crítica afrontosa. Eu gosto muito da crítica construtiva. Adoro crítica construtiva. Pode criticar. Construtivamente, fique à vontade. Nós somos espelhos uns para os outros, né? Eu não consigo ver, por exemplo, quando eu tô aqui, ó, com uma sujeirinha aqui, mas a pessoa que tá na minha frente, ela fala, olha, aqui, ó, limpa aqui, entende? Então acho que a gente serve como espelho uns para os outros e eu aprecio muito a crítica construtiva, aquela crítica que a pessoa tá colocando ali justamente porque ela quer ver você crescer, ela quer ver você melhorar. Mas a crítica pela crítica, essa crítica maldosa, essa crítica com raiva, eu acho que ela fala muito mais a respeito da pessoa que está fazendo a crítica do que necessariamente da pessoa que está ali recebendo a crítica. Aí a gente cai de novo na questão do quem desdenha quer comprar, né? Às vezes a pessoa está ali fazendo uma crítica e, na verdade, ela está no fundo, com raiva, porque de repente ela queria estar ali no seu lugar, ou ela queria estar fazendo o que você está fazendo, ou porque ela está infeliz mesmo e ela está só botando aquilo ali para fora, entende? Pensa, é só você pensar. Como que uma pessoa precisa estar mal consigo mesma, precisa estar realmente não feliz com a vida que ela está tendo naquele momento, para ela poder chegar, falando, peraí, que agora aqui eu vou pegar o meu tempo aqui para poder fazer uma crítica. E ela vai ali, ela critica, ela bota toda aquela raiva, ela bota todo aquele ódio para fora. Essa crítica raivosa, essa crítica sem ter um objetivo, é a crítica pela crítica para machucar. Eu acho que essa crítica, ela fala muito mais a respeito de quem está criticando do que de quem está sendo criticado, né? Espero que isso tenha falado com você de alguma forma. Seja o projeto que você tem para fazer na vida agora, se a sua preocupação é as outras pessoas, passa por cima disso. Daqui a uns anos a gente nem vai estar mais aqui, a gente vai morrer. E aí o que a gente deixou? A gente passou a vida inteira com vergonhinha, a gente de repente deixou de compartilhar uma ideia que poderia mudar a vida de uma pessoa porque a gente estava com vergonhinha, né? A gente deixou de gravar um vídeo que estava com vergonha de botar a cara para bater, que é isso que a gente faz quando a gente bota a cara aqui na internet. Então assim, pensa sobre isso e lembra do que eu falei, né? As pessoas no leito de morte, elas tendem a se arrepender das coisas que elas não fizeram e não das coisas que elas fizeram.
Pensa nisso. Então foi isso pro vídeo de hoje. Eu realmente espero que esse vídeo possa ter falado com você. Eu realmente espero que esse vídeo possa ter alcançado as pessoas certas. Se você gostou desse conteúdo, seu danado, não deixe de dar o like. Vai, dá o like aí agora. Vai lá, vai lá, vai lá. É só apertar um botãozinho, dá o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.